Você já sentiu que sempre acaba se apaixonando pelas pessoas erradas? Aqueles relacionamentos que começam intensos, mas logo se tornam confusos, frustrantes e cheios de dor? O que pouca gente percebe é que nossas escolhas amorosas não são tão racionais quanto gostaríamos de acreditar. Jung revelou que muitas vezes não escolhemos quem amamos, nosso inconsciente escolhe por nós. E é aí que os problemas começam, porque essa escolha não é baseada no que queremos conscientemente, mas em padrões ocultos, muitas vezes herdados de experiências passadas, traumas e até da nossa própria sombra. Por que sentimos uma atração inexplicável por algumas pessoas e não por outras? Será que realmente encontramos o amor ou estamos apenas revivendo ciclos inconscientes? E mais importante, como podemos quebrar esse padrão e construir relações mais saudáveis? Hoje, vamos explorar o que Jung descobriu sobre o amor e como o inconsciente pode estar manipulando suas escolhas sem que você perceba. Quando nos apaixonamos, temos a sensação de que estamos tomando uma decisão consciente, de que escolhemos a pessoa baseada no que queremos e no que acreditamos ser certo para nós. Mas, segundo Jung, essa escolha muitas vezes não é racional. É o inconsciente que nos guia. Nossa mente é formada por camadas. O consciente representa aquilo que vemos, entendemos e acreditamos querer. Já o inconsciente carrega memórias, emoções reprimidas, experiências da infância e padrões herdados que influenciam profundamente nossas ações sem que percebamos. Muitas vezes, nos sentimos atraídos por alguém, não porque essa pessoa seja ideal para nós, mas porque ela representa algo familiar para o nosso inconsciente. Se crescemos em um ambiente onde o amor era associado à ausência, à rejeição ou à instabilidade, é possível que busquemos esse mesmo padrão inconscientemente. Jung percebeu que nossas relações amorosas costumam ser moldadas por arquétipos internos e memórias emocionais. Quando encontramos alguém, o que sentimos por essa pessoa pode ser menos sobre quem ela realmente é, e mais sobre como ela ativa aspectos da nossa psique. Se na infância experimentamos um amor distante, podemos crescer atraídos por pessoas que nos fazem sentir essa mesma distância. Se nos acostumamos a associar amor com desafio ou sofrimento, podemos buscar relacionamentos difíceis sem perceber que estamos repetindo um padrão. Isso explica por que algumas pessoas vivem ciclos de relacionamentos tóxicos e por que, mesmo sabendo que algo não faz bem, continuam voltando para relações destrutivas. Não é falta de consciência, é um padrão enraizado no inconsciente. Mas como esse processo funciona? Como exatamente projetamos nossas emoções e expectativas nos outros sem perceber? No próximo capítulo, vamos entender o conceito de projeção e o papel da sombra no amor, um dos aspectos mais profundos da psicologia de Jung. Jung descobriu que um dos maiores erros que cometemos no amor é projetar no outro aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. Esse fenômeno, chamado de projeção psicológica, ocorre quando atribuímos a uma pessoa características ou desejos que pertencem, na verdade, ao nosso próprio inconsciente. Nos relacionamentos, essa projeção acontece com frequência. Muitas vezes, não nos apaixonamos pelo outro como ele realmente é, mas sim pela imagem que criamos dele. Idealizamos suas qualidades, ignoramos seus defeitos e, com o tempo, quando essa ilusão se desfaz, nos sentimos frustrados e decepcionados. Além disso, a sombra, o lado reprimido da nossa personalidade, tem um papel fundamental nesse processo. A sombra é composta por características que rejeitamos em nós mesmos, mas que continuam existindo no inconsciente. Quando encontramos alguém que reflete aspectos reprimidos da nossa psique, sentimos uma atração intensa e muitas vezes irracional. Se alguém nega sua própria vulnerabilidade, pode se apaixonar por pessoas que expressam fragilidade, sentindo uma necessidade inconsciente de protegê-las.
Se alguém reprime seu desejo de liberdade, pode se sentir atraído por pessoas imprevisíveis que desafiam sua necessidade de controle. O problema é que essa projeção não dura para sempre. Com o tempo, começamos a ver o outro como ele realmente é, e é nesse momento que muitas relações desmoronam. O que antes parecia encantador pode se tornar irritante. A pessoa que parecia perfeita passa a revelar falhas. O amor que parecia intenso pode se transformar em ressentimento. Isso acontece porque a relação não estava baseada em um encontro real entre duas pessoas, mas sim em um jogo de projeções inconscientes. A grande questão, então, é como podemos perceber essas projeções antes que elas sabotem nossos relacionamentos. No próximo capítulo, vamos entender por que padrões repetitivos surgem em nossas relações e como identificá-los antes que nos aprisionem em ciclos destrutivos. Se você já viveu diferentes relacionamentos e ainda assim percebe que sempre acaba enfrentando os mesmos problemas, isso não é coincidência. Jung acreditava que, até que tomemos consciência dos padrões inconscientes que governam nossas escolhas, continuaremos repetindo as mesmas histórias. Isso explica por que algumas pessoas sempre se apaixonam por parceiros distantes e indisponíveis. Outras acabam atraindo relacionamentos tóxicos e controladores. Há também quem sempre sinta que está salvando ou sendo salvo pelo outro. Esses ciclos acontecem porque buscamos no amor uma forma de resolver conflitos internos não resolvidos. Em vez de curarmos nossas próprias feridas, tentamos encontrar alguém que preencha os vazios que carregamos. Mas, na prática, essa busca raramente termina bem. Um dos maiores sinais de que estamos presos a um padrão repetitivo é a sensação de déjà vu nos relacionamentos. Você já teve a impressão de que está vivendo o mesmo tipo de história com pessoas diferentes? Já se perguntou por que sempre enfrenta os mesmos desafios no amor? Para identificar padrões inconscientes, é preciso observar 3 aspectos: o tipo de pessoa que mais te atrai, existe um perfil comum nos seus relacionamentos, alguma característica sempre se repete, os conflitos recorrentes, há discussões ou problemas que surgem repetidamente, independentemente do parceiro, a forma como os relacionamentos terminam, existe um padrão na maneira como as relações acabam, você sente que sempre sai machucado da mesma forma. Ao perceber essas repetições, começamos a entender que o problema não está apenas no outro, mas em algo mais profundo dentro de nós. Isso não significa culpa, e sim oportunidade de transformação. Jung nos ensina que a única maneira de quebrar um padrão inconsciente é trazê-lo para a consciência. Isso exige um olhar honesto para nossa própria história e disposição para mudar a forma como nos relacionamos. Mas como exatamente podemos transformar nossa maneira de amar e atrair relações mais saudáveis? No próximo capítulo, exploraremos estratégias para sair desses ciclos e construir um amor mais consciente. Se nossos relacionamentos são moldados por padrões inconscientes, a grande questão é como podemos mudar isso. Jung acreditava que a chave para transformar a maneira como amamos está no autoconhecimento. Em vez de buscarmos alguém para preencher nossos vazios, precisamos aprender a nos tornar completos por nós mesmos. O primeiro passo é identificar os padrões que repetimos. Muitas vezes, buscamos no outro algo que, na verdade, precisamos desenvolver dentro de nós. Pessoas que sempre se apaixonam por parceiros distantes podem, inconscientemente, ter medo da intimidade. Já aqueles que vivem relações intensas e turbulentas podem estar tentando recriar um modelo de amor que associaram à paixão na infância. Tomar consciência disso é essencial, pois enquanto não reconhecemos nossos padrões, continuamos reféns deles. O segundo passo é integrar a sombra. Jung acreditava que a sombra contém partes reprimidas da nossa personalidade e muitas vezes projetamos essas características nos parceiros amorosos. O que nos irrita ou nos encanta no outro pode ser um reflexo do que negamos em nós mesmos.
Ao aceitarmos e trabalharmos esses aspectos, deixamos de projetá-los em nossas relações. Outro ponto importante é desenvolver um amor baseado em autenticidade e não em dependência emocional. Relacionamentos saudáveis não são aqueles onde buscamos alguém para nos salvar, mas sim aqueles onde duas pessoas compartilham suas vidas sem perderem sua individualidade. O amor verdadeiro não vem da necessidade, mas da escolha consciente. Quando paramos de buscar o outro para suprir carências, passamos a atrair relações mais equilibradas e maduras. Jung acreditava que o verdadeiro amor começa no momento em que nos conhecemos profundamente. Em vez de procurar fora, começamos a nos fortalecer internamente. Isso nos permite criar conexões mais autênticas e evitar cair nas armadilhas dos padrões inconscientes. No próximo capítulo, vamos concluir essa jornada com uma reflexão sobre o que o amor realmente significa e um desafio prático para que você aplique esse conhecimento na sua vida. O amor, para Jung, não era apenas um sentimento, mas um espelho. Cada pessoa que cruzamos em nossa vida reflete algo sobre nós mesmos, sobre nossas feridas, nossos desejos e nossas sombras. Se você sempre se apaixona por pessoas erradas, talvez não seja azar, e sim um padrão inconsciente que está tentando te ensinar algo. O verdadeiro amor não começa quando encontramos alguém, mas quando finalmente enxergamos a nós mesmos. A pergunta que fica é: o que o amor tem tentado te mostrar? Para transformar suas relações, proponho um desafio. Nos próximos dias, observe seus padrões. Quem você tende a atrair? Que características se repetem nos seus relacionamentos? Ao identificar essas repetições, você estará um passo mais perto de quebrá-las. Se quiser compartilhar sua reflexão, deixe um comentário. Muitas vezes, expressar nossos pensamentos nos ajuda a enxergar padrões que não percebíamos antes. O amor não precisa ser um ciclo de frustração. Ele pode ser uma jornada de crescimento e autoconhecimento. Tudo começa quando decidimos olhar para dentro.